Gente, vamos conversar a respeito das grandes cidades de um modo geral, a respeito do Rio de Janeiro também. Infelizmente, as grandes cidades inchadas de população acabam também tendo momentos de muita violência. E eu gostaria de conversar a respeito deste assunto com ele que você conhece aqui da Rádio Tupi, que é o nosso querido Dr. Rubens Teixeira. Dr. Rubens é doutor em economia, é engenheiro e advogado. Muito bom dia, Dr. Rubens. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Pois é, meu querido amigo, a gente sabe que um percentual elevadíssimo de cariocas, na verdade, são pessoas produtivas, né, que todos nós admiramos. Infelizmente, há também um percentual diminuto, mas que provoca a chamada alta da criminalidade. Ainda ontem nós tivemos uma matéria que me deixou bastante impressionado, porque um dos nossos repórteres entrevistou o secretário de Segurança, Dr. Beltrame, que desabafou, se manifestando contra a possibilidade de eventuais cortes de verba com relação à segurança do Rio de Janeiro, porque diz o doutor Beltrame, foi até objeto também de manchete de um dos principais jornais do Rio de Janeiro ontem, que o Rio tem uma verdadeira nação de bandidos. E eu gostaria de saber do amigo se realmente acha a mesma coisa, se na verdade ele teria apenas carregado na tinta, digamos assim, mas se manifestando, né, naturalmente preocupado com a segurança que deve ser dada ao trabalhador e que, infelizmente, nem sempre isso tem acontecido no Rio de Janeiro, haja vista que, recentemente, nós tivemos mais de 12 a 13 pessoas que foram vítimas de balas perdidas. E eu queria saber como é que o amigo contestua esse tipo de coisa. Então, Fernando Sérgio, o que acontece? A violência, ela é fruto de um conjunto de fatores. Normalmente, uma sociedade em que, primeiro, não se ensina valores para as pessoas, e isso eu não posso generalizar, todas as pessoas na sociedade não ensinam valores para suas famílias. Não, isso não é verdade. Mas você há de convir comigo e os nossos queridos ouvintes que muitas crianças crescem sem aprender valores morais, éticos, Verdade. Porque vivem no meio de lama, no meio de ratos, sem pais, às vezes os pais envolvidos com a criminalidade, às vezes eles nem conhecem os pais, as mães precisam trabalhar e não têm condições, tempo de educar seus filhos, enfim, um conjunto de coisas que faz com que as crianças se tornem adolescentes e jovens sem ter ensinamentos acerca de valores, do que é certo, do que é errado, de respeitar as instituições. Por outro lado, eles são, às vezes, ensinados que ninguém liga para eles, porque são pobres e que o poder público não dá importância, que a sociedade não dá importância, que não tem escolas para eles, não tem saúde. Por outro lado, não existem vagas nas escolas, e quando existem vagas, não existe uma estrutura digna para essas pessoas, eles não se sentem valorizados, prestigiados, por aí vai. Então, juntam-se duas coisas. Um cidadão sem valores morais e éticos, ou um jovem sem valores morais e éticos, e por outro lado, sem apoio algum. Ou seja, ele não é ensinado nem valores e nem a educação formal. Não é dado o conhecimento para ele de tal forma que ele consiga, através do preparo que ele adquiriria, enfrentar uma competição no mercado de trabalho e conseguir um emprego adequado, conseguir construir uma carreira, conseguir ser respeitado. Existe uma série de coisas que produzem uma quantidade enorme de pessoas na sociedade nessa situação. Aí, quando essa pessoa se torna um jovem, um adulto, às vezes termina por se envolver com coisas erradas, porque não foi ensinado valores para essas pessoas, elas também não tiveram iniciativa de buscar esses valores. Por outro lado, não tem educação formal e uma multidão de pessoas que se tornam perigosas para a sociedade porque escolhem o caminho errado e fazer as coisas erradas. Evidentemente que tem aqueles que são criados, às vezes, no meio da miséria e são cidadãos de bem, escolhem o caminho certo, não se envolvem com criminalidade,
se defendem do jeito que podem, constituem suas famílias e são verdadeiros heróis. Mas uma parte acaba se desviando, já são talvez a sua índole ou as circunstâncias empurram essas pessoas para o caminho ruim. Agora, nós não podemos dizer também que esse desvio de comportamento ocorre apenas com pessoas pobres. Lamentavelmente, os 2 condenados à morte por tráfico de drogas na Indonésia, os 2 são de família rica. Quer dizer, isso mostra que, infelizmente, existem traficantes ricos no Brasil que pelo menos foram pegos na Indonésia. Aqui no Brasil, eu não sei se eles são tão pegos assim, mas na Indonésia foram. Lamentavelmente, um foi condenado à morte, a pena foi executada, e um pode ser executado. Eu não gostaria que o primeiro tivesse sido executado, eu preferiria que tivessem investido a pena dele numa outra pena e não pena de morte. Espero que eles não executem o próximo. Mas, de fato, são dois cidadãos brasileiros que não são pobres, são ricos, vamos dizer assim. Então, lamentavelmente. Agora, quando gera essa multidão de pessoas nessas circunstâncias que eu citei inicialmente, que são onde estão os grandes bolsões de pobreza, aí sobra para a polícia ter que conter essas pessoas nos seus ambientes. Qual a missão que termina sendo a missão da polícia? Confinar as pessoas infratoras, os pobres, os violentos, confiná-los em seus ambientes e proteger aqueles que são mais abastados de serem atacados por essas pessoas. Então fica a polícia com uma missão muito difícil, porque quando não é dado hospital para tratar as pessoas, gera revolta, quando não é dada educação, quando não é dado de infraestrutura, quando não são valorizados os direitos fundamentais da criança, e propicia essa quantidade enorme de pessoas que vivem na sarjeta, e com isso muitos acabam resvalando para o lado ruim, aí sobra para a polícia ter que conter essas pessoas, às vezes trocar tiros com essas pessoas, o policial morre, mata algumas dessas pessoas, e fica uma rotina de matança. E veja que ano passado morreram mais de 100 policiais no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, não só o Rio de Janeiro, mas outras cidades também do Brasil, mata-se muito, a polícia mata muito, e também morrem muitos policiais, lamentavelmente. Então, veja que aí pega um secretário de segurança, vê que a estrutura dele, que ele é exigido, é cobrado de indicadores e vai cortar recursos dele, aí ele evidentemente, que ele sabe de tudo isso que eu falei e fala, ou seja, não dão conta de botar ordem na casa nos outros setores, sobra para a polícia, e justo a polícia que sem recursos, que é a ponta da linha, que tenta segurar a violência, fica sem recursos, vai defender a sociedade como? Então, é uma situação extremamente complexa, não tem solução no curto prazo, a solução é no médio e longo prazo. Agora, Fernando Sérgio, todo mundo sabe que se nós tivéssemos educação de qualidade no Brasil, tudo isso diminuiria. Diminuiria a violência, diminuiria a sociedade saber escolher melhor seus governantes, melhoraria o desenvolvimento econômico, a qualidade de vida, a necessidade do Estado de estar financiando durante muito tempo pessoas carentes e todas essas situações. Todos sabem disso. A ponto que, se nós pegarmos as escolas federais no Brasil, o Brasil tem um dos melhores indicadores do mundo, talvez 15ª posição. Quando pega as escolas estaduais e municipais, o Brasil se torna um dos piores do mundo. Temos dentro do Brasil um modelo educacional que funciona. Todo mundo sabe como se faz. Se não sabe, vá no colégio militar, que aprova alunos para universidades de alta performance do mundo inteiro, em alguns casos, e também para universidades de alto nível no Brasil. Então, se não sabe, as prefeituras, o governo estadual, eu vou dar um endereço, é ali na Tijuca, o Colégio Militar. Tem outros modelos, como Pedro II, Colégio de Aplicação e outros. Mas, porque todo mundo sabe disso, quebra-se uma cidade inteira para fazer a obra, mas não se investe em educação. Então, definitivamente, não existe uma determinação de resolver, porque se existisse, se resolveria. Agora, isso é infelizmente, porque embora nós saibamos que todos os serviços públicos são necessários, sem educação, daqui a 1, 2, 5, 10, 100 anos, nós vamos ter uma sociedade desigual, violência, as pessoas se matando policiais, matando cidadãos. Por quê? Porque sem a educação, as pessoas não conseguem entender o efeito daquilo que elas fazem, não têm discernimento, não conhecem de forma correta os seus direitos e deveres, escolhem mal, em muitos casos, seus representantes e acaba gerando uma desgraça em massa. Doutor Rubens, concordo. Mas, infelizmente,
na hora de fazer a fachada de um programa de televisão para apresentar publicidade, fala-se o que interessa, mas não se fala muitas realidades não se faz. que precisam ser ditas para conscientizar a sociedade. Eu parabenizo você, Fernando Sérgio e a Rádio Utopia, por nos dar esse espaço de deixar claro para a sociedade como funciona o cenário, e o mundo inteiro sabe que sem educação nós não vamos progredir rapidamente. Agora, melhorando o nível educacional, mudamos o perfil da sociedade brasileira como um todo. Essa é uma certeza. É verdade. Todos os cientistas sabem. É verdade, eu quero parabenizar as suas palavras e fazer minhas as suas conclusões, que afinal de contas é isso mesmo. A gente tem que alertar os políticos, e alguns até precisam de puxão de orelha para perceber essa triste realidade, que ela poderia ter sido mudada caso houvesse uma determinação maior em função da educação. Evidentemente que, como o amigo mesmo disse, não será a curto prazo, mas é a única saída. Meu caro doutor Rubens, muito obrigado por sua participação. Tenha um bom dia, amigo. Bom dia, Fernando Sérgio, você e aos ouvintes da Super Rádio Tupi.